O perfil de atuação no mercado fotovoltaico é a figura do setor administrativo. E essa pessoa ela vai brilhar mesmo no pós-venda, é onde ela tem a sua principal atuação. Ela é importante para gestão da empresa, ela é importante para prazos, para controle de fornecedor, montagem e acompanhamento das equipes de instalação, sim. Mas, hoje em dia, e especialmente devido às recentes mudanças do mercado brasileiro e a necessidade que o projeto fotovoltaico tem de se aproximar das concessionárias, em especial no quesito conexão com a rede, o pós-venda ele começou a ter uma importância que há 3 anos atrás não existia. Há 3 anos atrás, uma vez que você instalou o projeto fotovoltaico, a concessionária veio, mudou o relógio, homologou o projeto, a conexão era feita. Hoje em dia, no mercado, como ele está estruturado, e em função um pouco do seu crescimento e do endurecimento das relações das concessionárias com as empresas do mercado fotovoltaico, a questão da regularização do projeto fotovoltaico, passando pelo efetivo impacto na conta do cliente, é um aspecto que tem que ser muito bem trabalhado, porque senão todo o trabalho que você teve aqui de venda, de instalação, de viabilização desse projeto, simplesmente pode ir tudo por água abaixo. E a sua relação empresa com o cliente pode azedar e muito. Está tendo uma demanda. O Milton, inclusive, consultou sobre isso, né? Uhum. O próprio projeto Rumo Náutico está sentindo na pele como que é a burocracia da conexão à rede e como isso demora para refletir de fato na sua conta de energia elétrica, que é, na verdade, uma das principais motivações do porquê que o cliente comprou o fotovoltaico, né? E ter essa assessoria pós-venda é um diferencial importante nas empresas no setor. Inclusive, a gente tem até esse item que vocês podem acompanhar na tela, que é o acompanhamento dos créditos nas faturas pós-instalação. Esses créditos que a concessionária não faz questão nenhuma de contabilizar. Então, você tem que ligar dizendo que não vai pagar a conta, enfim. Toda aquela burocracia toda para justamente depois de uns 2, 3 meses você conseguir, olha só, olha que loucura, 2 a 3 meses para você conseguir ter tranquilidade, entre muitas aspas, nesses créditos, que eles se estabilizam porque a concessionária, ela percebe que você... Porque não adianta só você homologar, você colocar lá, levar os documentos para a concessionária e falar assim, olha, está instalado. Porque, assim, tem vistoria da instalação, tem troca do medidor, que no caso a gente chama de relógio, né? Ou seja, na área administrativa, você, nessa relação pós-vendas, você não tem que conhecer somente o processo, você tem que conhecer a regulamentação também. Isso é um ponto muito importante, porque se a concessionária... Vamos lá, querendo ou não, para as concessionárias, a energia fotovoltaica, ela não é vantajosa, tá? Ela não é vantajosa porque justamente ela deixa de fornecer um serviço para você. Essa questão, é a venda de eletricidade. Exatamente, que é a venda de eletricidade. Então, se você está produzindo a sua própria eletricidade... sobre isso. Tá. Se você está produzindo a sua própria eletricidade, eles não estão mais, enfim, injetando energia na rede para você, entendeu? Não estão fazendo mais isso. Existe uma troca que a gente vai explicar lá na frente. Enfim, muitas discussões que nós tivemos ano passado por causa do uso da rede de energia elétrica, depois de várias reclamações que dá certo. De fato, então, são várias reclamações depois. Por isso que eu falei, tipo, quase 2, 3 meses que a gente sua a pena, tem que entrar com uma solicitação, não é nem na Enel, é na ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, para eles tomarem uma iniciativa, entendeu? Então, assim, é muito chato essa parte do pós-vendas, é um saco. Mas a área administrativa, se ela for bem trabalhada nesse ponto, consegue tirar isso de letra. Obviamente, a gente sabe que cada caso é um caso, cada cliente é um cliente. Esses créditos, obviamente, vão variar muito de cliente para cliente. E você tem que estar sempre atento a todos eles, porque não é assim uma coisa simples. Você tem prazos para cumprir, a Enel tem prazos para cumprir. No caso, eu falo a Enel, mas eu estou falando de concessionária, tá, gente? Pode ser Enel ou Light aqui no Rio.
Então, a concessionária tem prazos a cumprir para vistoria, tudo. Então, se passar esses prazos, você tem que ficar atento para cobrar, porque é um serviço que eles não vão fazer assim tão tranquilamente. Você tem que ficar ligando, cobrando. E aí, por isso que tem que ter essa organização dos clientes que já existem no quadro de instalações. Você tem que organizar isso, você tem que ter uma tabela de saber o dia da cobrança, porque eles dão prazo para resolver. Então, todo esse acompanhamento de prazos é extremamente importante na área administrativa, entendeu? Que nem sempre o comercial tem acesso a esses dados. Então, essa área administrativa ela é bem puxada com isso. Não vou dizer que é uma área chata, muito pelo contrário. É até gratificante você receber esse feedback do cliente falando assim, poxa, a Aersol acompanhou o tempo todo lá. A Aersol esteve presente o tempo todo. Então, a gente sabe que o nome da empresa e o nosso nome vai estar bem baseado, entendeu? Porque a gente está começando a fazer um trabalho que o cliente que deveria ter essa preocupação, ele fica mais sossegado, porque eles sabem que o nosso papel está sendo bem feito, que o pós-venda está sendo bem realizado. Não é só você instalar e beleza, valeu, falou. Entendeu? Tem sempre esse pós, exatamente, não é fui. Tipo, beleza, paguei, show, acabou. Então, assim, tem que ter esse acompanhamento aí de extrema importância. Quando a gente fala que a gente tem muita empresa entrando no mercado, não tem esse conhecimento, e ela acaba cobrando um preço mais abaixo, né, do mercado, para entrar no mercado. Quando começa a ter esses problemas, eles começam a pular fora e começam a falir, a gente está vendo muita empresa aí que começou e entrou forte no mercado e daqui a pouco está saindo do mercado. Por quê? Porque ela não tem essa noção. A gente tem um quadro de gestão à vista, onde a gente acompanha, bota lá os prazos direitinho e tal, para acompanhar cada projeto e cada instalação, né? E assim, esse pós-venda, do resultado da conta, que é entre o cliente e a concessionária, mas a gente dá o suporte ao cliente para que ele possa, junto à concessionária, resolver o problema que passou a ser dele, né? E que a gente tem de prática e de resultado é que os clientes de alta tensão, né, ou de média tensão, ou grandes clientes, eles não têm problema com isso, né? Tanto o posto de gasolina que a gente fez, como o centro médico, como as instalações maiores, a cervejaria e tal, essas empresas elas não têm muito problema com isso. Agora, o pequeno cliente ele tem problema. Por quê? Porque eles deixam lá, isso daí acontece na telecomunicações, né? Eles deixam lá, não, vamos cobrar. Se não reclamar, no mês seguinte a gente cobra de novo. Se reclamar, a gente volta atrás. Isso daí é uma coisa que eles jogam com tipo assim, se não reclamar, o cara não vê, é débito em conta, cobra lá e depois quando ele vê, ele vai discutir, vai pegar o retroativo e tal, e aí já passou, a gente já entendeu? Tem uma visão muito ruim. Eu acho que a Enel vai melhorar nesse aspecto em função de ser uma empresa multinacional. Teve muita reclamação, inclusive na Assembleia Legislativa, nos órgãos de defesa do consumidor, né? Então, acho que vai melhorar. Eu queria ouvir um pouquinho a Tati, a experiência dela nesse mercado pós-venda. Mas é exatamente isso que eu faço, né? Quando a gente acaba de finalizar um projeto, e aí meio que vem a pós-venda, e aí é onde eu entro com os meus serviços, né? Um deles. Então a gente vê esse acompanhamento dos prazos da concessionária. O que a gente tem visto muito é que a primeira fatura sempre vem errada, e aí você tem que fazer o refaturamento de lá, então você sempre tem que estar em contato. Muitas vezes dos problemas que eu estou vendo é muito no parecer de acesso, que você coloca alguma coisa e aí a Enel às vezes não considera, e aí às vezes quando tem divisão de crédito para outras residências, isso não acontece, e aí acaba que o cliente vai pagar uma fatura super cara, porque ele está achando que está utilizando energia solar, na verdade ele está utilizando a conta da Enel, e aí você tem que ter toda essa burocracia de entrar para falar com a concessionária e tentar reavaliar isso. Eu também faço lá na empresa que eu trabalho, que é a Luxo Nova, faço também a parte de marketing. Aí tem que ter, né, todo esse conhecimento. Eu tive que estudar bastante regulamentação, aquela normativa
482. 482. E também tem que fazer o acompanhamento das faturas, né? Eu acho que mandava mensagem para a Lore para ela me socorrer algumas vezes, porque não é intuitivo, eles não fazem questão de que seja intuitivo. Os créditos da fatura, né, eles são utilizados em até 60 meses, mas aí o que acontece, né? Na Enel, eles não vêm na sua fatura, então você fica um pouco à mercê, você não sabe quanto que você tem ainda de crédito, quanto você pode utilizar, e uma vez por mês eles deveriam enviar para você um demonstrativo de consumo. Só que às vezes isso não acontece, né? Às vezes eles não mandam. Já a Light, eu acho a conta, assim, a maneira como eles trabalham muito melhor, porque a conta deles é muito mais intuitiva, muito melhor de se ler e tem todas as informações mais claras. Assim. Eu ia comentar justamente isso. Nós passamos pelo processo lá na sede do Projeto Grael de instalação dos painéis, do sistema e tudo mais, né? Aí a verificação do técnico, né? A troca do relógio, tudo mais, beleza. E aí depois a gente, como usuário, né? Como cliente, ficamos lá, tá, e agora, como é que é? Aí vem a conta, né? Normal de novo, a fatura normal da Enel. E a gente, mas eu queria saber mais informações sobre a minha geração, né, de energia ali. Aí que a gente descobriu a famosa GD, né, Rafael, Lorena? Mandei para você o modelinho. Geração de famosa distribuída. GD. Essa tal de GD, cara, que eu não... É um credo que delícia que a gente não espera, né? Deus me livre, mas quem me dera. Isso aí. E aí, bom, GD, bom... Isso aí a gente só soube como? Com esse trabalho de pós-venda, né? Assessoria no caso da Aersol que nos ajudou nisso. Então, daí a gente tem que solicitar, né? Muitas vezes, sim, automático, essa fatura GD aí. E aí, sim, a gente tem um acompanhamento melhor do nosso sistema. É bem isso mesmo que vocês falaram aí. E aí, né, para quem já viu todas as outras áreas e se interessou para essa área da administrativa, com o que vocês precisam, né, saber para procurar área? Eu não tinha muito conhecimento, falando por mim, eu não tinha muito conhecimento dessas partes bem a fundo de regulamentação e de tudo, assim, mas eu sempre me interessei por essa parte de energia fotovoltaica. Então, todo o meu conhecimento foi muito adquirido no curso, né? Então, pelas aulas e também todo semestre a gente aprende muita coisa. Então, foi vindo para isso, porque que acontece, né? Quando você tem um conhecimento prévio, mesmo que não seja profundo, você já sai um pouco na frente das outras pessoas que não têm nenhuma experiência. O meu chefe, ele estava querendo uma pessoa da área de administração. E, muito possivelmente, ele teria que explicar muito mais coisas e perder um pouco mais tempo essa fase de aprendizado, assim. Então, assim, o básico que eu sabia, eu adquiri, né, essa carga, essa bagagem, muito no curso. Acho que é uma das áreas de quem não quer entrar para ser montador, não tem esse perfil de comercial, né, de um local muito legal para a gente poder trabalhar. É um bom lugar para se encontrar. Eu acho. Mas depois que eu me encontrei nessa área, eu percebi que, de fato, absolutamente tudo que eu faço, eu gosto. Então, assim, você provavelmente vai se encontrar em uma determinada área ou outra, ou vai se encontrar em todas. Então, a gente acaba sendo tipo Bombril, né? 1001 utilidades. Então, assim... quando você se encontra na área, o importante é você se encontrar. Quando você se encontra, tudo flui. Pode parecer uma parte chata que a gente está falando, mas eu tenho que ler normativa, eu tenho que ler isso, tenho que ler aquilo. Cara, você só está adquirindo conhecimento. E conhecimento é uma coisa que a gente leva para o túmulo, ninguém tira da gente. E, enfim, então pode ser uma área mais chata do que a outra, uma mais dinâmica do que a outra, mas isso vai depender de você. Então, eu tô com a Tati. Pode ser chato, pode ser ter que ler a normativa que tem, sei lá, 56 páginas, se eu não me engano. É uma coisa muito grande, mas você fala, oh, meu Deus, como é importante você ter esse conhecimento, ter essa riqueza de detalhes. Então, poxa, eu tenho um caso aqui, mas o outro caso que eu tenho é totalmente diferente do primeiro, de acordo com a regulamentação. E, poxa, esse cliente eu não posso tratar do mesmo jeito. Enfim... E aí você tem que saber
como tratar todos os clientes. E aí, você ter o conhecimento, mesmo que não seja uma área que você goste, para você agir em outras áreas é muito importante, porque cria um diferencial para você.